Bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Este podcast tem como objetivo traduzir a produção científica do Labs, com uma linguagem acessível, clara e eficiente a você, ouvinte de nosso podcast. A ideia é provocar reflexões importantes e o compartilhamento de boas práticas dentro do contexto escolar. Prazer, eu sou Michelle Alencar e está começando o Conexão Labs. Nesse primeiro episódio, iremos abrir espaço para vocês entenderem um pouco como funciona o trabalho do laboratório, de como é pesquisar economia social. Portanto, falaremos com nossos coordenadores, que são professores da FEA da USP daqui de Ribeirão, Daniel Domingues dos Santos e Luiz Guilherme Scosa Favi, para compartilhar com a gente as suas experiências. Para começar, pedimos para o Daniel nos contar um pouco do surgimento do LAPS em 2011 e a sua razão de existir. O LAPS, ele surgiu em 2011 e eu acho que ele é fruto de duas histórias, né? Uma história minha trajetória pessoal e a trajetória da faculdade aqui em Ribeirão Preto. E nos dois casos, com muito vínculo com política pública, especialmente com a política educacional, né? Então, quer dizer, aqui na escola, nós temos como colegas de departamento, ex-presidentes do INEP, diretores do INEP, muitas pessoas que já participaram ativamente do desenho da política educacional brasileira, uma longa tradição também de pesquisa em outros temas de economia social, e eu também, pessoalmente, passei por vários lugares, trabalhei com Ricardo Paes de Barros no IPEA, depois fui fazer meu doutorado com James Heckman nos Estados Unidos, e em todos esses casos, pessoas muito preocupadas com política social, e com o contexto brasileiro. E aí, em 2011, eu vim para a FEA Ribeirão, e aí a gente começou uma mobilização dos professores, e no dia 26 de outubro de 2011, a gente fez uma reunião ampla, né, da qual participaram 7 professores com interesses em economia social, com todas as suas equipes, os seus estagiários, os seus orientandos, e decidimos criar um grupo. Esse grupo, de início, ia juntar, né, essas iniciativas pessoais, né, e num primeiro movimento, eu abracei, né, completamente a iniciativa, e a Elaine, professora Elaine, né, fomos os primeiros que abraçaram a ideia de cara, trouxemos nossas equipes, e o Luiz Guilherme, né, que hoje é o outro coordenador do grupo, trouxe, digamos, uma parte mais de gestão de dados, de manejo de dados, para trabalhar junto conosco no LAPS. Em seguida, o professor Luiz Guilherme também nos contou da criação do laboratório e os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos. O LAPS, ele surge como muito como uma inspiração da experiência que o Daniel trouxe dos Estados Unidos, do funcionamento dos laboratórios lá, né, do centro de pesquisa de alguns professores lá dos Estados Unidos, e assim que ele chegou aqui em Ribeirão Preto, né, eu já trabalhava nessa área, ele me colocou essa ideia de se tentar trabalhar num formato diferente do que é o formato que normalmente os economistas estão acostumados a trabalhar, que é cada um na sua sala isolado, com 1 ou 2 alunos ali ajudando, né, e se tentar pensar algo mesmo em que você tivesse um número grande de pessoas interagindo entre si, pensando juntas em resolver grandes problemas, né, e pequenos projetos sendo, vamos dizer assim, as desculpas para a gente responder a grandes perguntas, né. Então, eu fiquei muito animado, né, com essa proposta dele e achei que fazia muito sentido, né. Então, veio muito por essa iniciativa do Daniel, mas bem nessa época em que a gente criou o LAPS, a gente teve a oportunidade de realizar algumas avaliações de impacto em parceria com a Fundação Itaú Social, em que havia várias ONGs, né, que tinham interesse de ter suas iniciativas avaliadas, e eu também, por já ter uma parceria com eles, de lecionar em cursos de avaliação econômica de projetos sociais com eles,
fui convidado para fazer essas avaliações, né? E aí, por volta do ano de 2012, 2013, nós fizemos algumas dessas avaliações. Curiosamente, eram todos projetos mais voltados à qualificação de jovens, né? Assim, qualificação profissional de jovens, então cursos profissionalizantes, cursos dessa natureza, né? Tanto na cidade de São Paulo, quanto também na cidade de Porto Alegre, né? Então foram as primeiras avaliações de impacto que nós fizemos, assim, no LEPS, né? Também perguntamos ao professor Daniel quais foram as inspirações do laboratório e quais foram as motivações de trabalhar com a educação infantil e a primeira infância. E talvez porque, né, esse envolvimento inicial, né, foi maior da minha parte, um pouco da cara que o LEPS começou a ter, trouxe referências que eu fui coletando ao longo dessa minha trajetória, né, especialmente inspirado na forma de trabalhar do Ricardo Paes de Barros, né, que hoje está no INSPER, e do professor James Heckman, lá de Chicago, que tinham algumas particularidades e que diferiam um pouco da forma de se organizar de outros grupos de pesquisa do tipo aqui no Brasil, né? Uma das diferenças importantes era a ideia de trabalhar em torno de agendas de pesquisa, né? De escolher alguns poucos temas e tentar saber muito de poucos temas. Enquanto que na área de economia social, mais comum aqui no Brasil, eram ter professores ou pesquisadores que tentavam saber um pouco de muitos temas. E isso fazia sentido porque o Brasil tem ainda uma escassez muito grande de capital humano e os economistas são convidados a opinar sobre várias agendas. Quando eu voltei para o Brasil, o cenário em termos de pesquisa em economia da educação era o de que a gente tinha conseguido, ao longo dos anos 90, expandir o acesso, né, substancialmente no Brasil, universalizou o acesso, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental, e ainda assim o gasto por aluno continuou crescendo vertiginosamente, né? Então, entre 2000 e 2010, o gasto por aluno cresce de maneira importante. E a gente não percebeu um acompanhamento, né, em termos dos indicadores de qualidade da educação, os indicadores de aprendizagem, de produtividade do trabalho, entre outros, não acompanharam o aumento do gasto por aluno. E isso criou dilemas, né, na nossa área. A maioria dos economistas, é justo dizer, atribuiu a problemas de gestão o fato de que a gente, para cada real investido, não obtinha o retorno esperado. E agendas como a de bonificação de professores e outras, né, se proliferaram muito rápido nesse período. Eu parti de um ponto de vista diferente. O Brasil é um país onde as decisões educacionais são muito descentralizadas, né? Cada prefeito e cada governador tem o seu programa modelo, a sua inovação educacional. E se o problema fosse gestão, no meu ponto de vista, por tentativa e erro, num período em que o gasto está aumentando e que as pessoas podem apostar em iniciativas novas, a gente deveria ter mais resultados positivos, né? Por tentativa e erro, se o problema fosse gestão, mais situações de sucesso teriam sido descobertas em municípios e estados brasileiros. E comecei a pensar o que poderia justificar essa situação de que o aumento de gasto não é acompanhado do aumento de resultado por outras hipóteses que estão em voga também no nosso campo de pesquisa. E as mais promissoras foram as hipóteses, né, que existem outros investimentos, né, ou que podem ser feitos na escola ou fora da escola, no desenvolvimento humano, mas que são pré-requisitos para que o investimento educacional dê retorno. Se uma criança chegar na escola sem autoestima, sem foco, sem persistência, não basta que a escola tenha a qualidade da Finlândia para que ela tenha o resultado, em termos de aprendizagem, de um aluno da Finlândia, que hoje é tido como um dos melhores sistemas educacionais. Então, ou a gente atribui à escola a missão de também desenvolver essas outras dimensões da pessoa, ou a gente cria outros programas para fazer isso. Mas isso potencializa o desenvolvimento, o investimento que é feito na escola. E da mesma maneira, o investimento feito na primeira infância é super importante. Então, se as primeiras aprendizagens foram sólidas, né, isso potencializa o investimento que você vai fazer nas aprendizagens seguintes. Obviamente, depois de mergulhar no assunto, vários outros interesses relacionados à pesquisa sobre a primeira infância apareceram, e hoje a gente acredita que a primeira infância é importante per si, é uma fase, né, da vida das pessoas que também merece atenção, não só porque ela vai dar frutos lá na frente, mas porque existe uma desigualdade de bem-estar e de direitos muito fortes também nessa fase da vida. Além da atuação na primeira infância,
Praticamente desde os primeiros anos, o LEPS também esteve inserido no debate público das habilidades socioemocionais no contexto escolar. Para falar dessa participação, Daniel nos contou um pouco dos grandes marcos dessa linha de pesquisa. No caso do desenvolvimento socioemocional, o nosso primeiro impulso foi de criar formas de medir em larga escala o desenvolvimento socioemocional na escola e, a partir disso, documentar o que seriam os fatos mais importantes, tanto documentando como é o desenvolvimento socioemocional típico de um estudante brasileiro, quanto em que medida esse desenvolvimento está relacionado com a aprendizagem, com outros resultados escolares e de bem-estar na vida, para poder, a partir disso, construir uma agenda de investigação. E aí o ponto de partida foi elaborar, junto com o Instituto Ayrton Senna, que foi um dos nossos primeiros parceiros, um arcabouço, uma taxonomia e instrumentos de medida que pudessem coletar dados sobre o desenvolvimento socioemocional na escola. Já no início, essa agenda começa em 2012, mas já em 2013, pesquisadores da OCDE se interessam pelo assunto e começam a colaborar conosco, ao ponto de hoje a taxonomia do Instituto Ayrton Senna e nossa, ter se tornado a própria taxonomia da OCDE, Então, a maneira como a OCDE enxerga desenvolvimento socioemocional e as dimensões importantes coincide com aquela que o Brasil, através desta taxonomia que a gente construiu, também enxerga. E mais de 300 mil jovens brasileiros já passaram por algum tipo de avaliação com essas ferramentas, de modo que a gente conseguiu construir um material inicial que possibilita saber bastante sobre esse assunto. Essa agenda também influiu bastante na construção da Base Nacional Comum Curricular. Muitas das habilidades socioemocionais que a gente vinha estudando acabaram entrando na base, direto ou indiretamente. Fomos convidados a participar desse debate de maneira bastante ativa. E hoje é justo dizer, que, especialmente nas discussões da reforma do ensino médio e outras, esse assunto tem estado no centro do debate. Eu acho que a gente tem um papel grande, em ter iniciado essa discussão no Brasil. O professor Luiz nos trouxe um pouco da trajetória de investigação de outra agenda que o LEPS tem atuado, que é a gestão educacional. Também é uma agenda que ela começou muito com uma preocupação de também avaliar as chamadas políticas de bonificação aos professores, que também nos anos 90 e nos 2000 assim, virou uma febre no Brasil, vários estados adotando essas políticas, muito com uma crença de que seria uma bala de prata para resolver os problemas de incentivo aos professores e resolver o problema da melhoria do aprendizado. E aí eu trabalhei muitos anos nessa agenda e, grosso modo, a gente poderia concluir que, de modo geral, os resultados ficaram bem aquém do que se imaginava no início dessas políticas, Ou seja, o efeito dessas políticas depende muito de como ela é desenhada, da comunicação que é feita com os professores, Então, a gente hoje tem uma pé atrás mesmo assim, porque de que qualquer política de bonificação vai funcionar, tá? Então, a agenda de gestão escolar, ela, vamos dizer assim, ela começou por parte desse tipo de análise de política de bonificação, mas aí depois ela foi se expandindo, para tentar entender outros aspectos que estão relacionados ao contexto ali educacional, ao contexto da escola, Então, desde trabalhos de tentar entender a questão de efeitos de rotatividade dos professores sobre o desempenho dos alunos, determinantes de evasão escolar, o que você pode fazer para tentar evitar a evasão escolar, E mais recentemente a gente investindo muito em instrumentos, para se tentar medir tanto a qualidade das formações continuadas dos docentes, por um lado, e por outro também tentar entender como que os sistemas de ensino eles se organizam ou não de um modo coerente, do ponto de vista que ele tem um currículo que esteja bem definido, que esteja bem estabelecido, e que tanto os materiais didáticos, quanto as formações dos professores, quanto o sistema de avaliação desses municípios, eles tenham coerência entre si, estejam todos alinhados entre si para ter o objetivo de cumprir aquele currículo e avaliar em que medida aquele currículo está sendo cumprido, os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados, e é uma agenda mais recente, mas a gente acredita que é muito importante para os próximos anos,
no Brasil, principalmente por causa da entrada em vigor da BNCC, que está fazendo com que praticamente todas as redes de ensino reformulem seus currículos e seus sistemas avaliativos e também repensem sua formação de professores e a elaboração dos seus materiais didáticos. A última agenda de atuação do LEPS, que antes se diferenciava mais das outras e que hoje tem se aproximado cada vez mais do contexto escolar, é a Agenda de Violência e Criminalidade. O Luiz nos introduziu sobre o contexto e as motivações dessa linha de pesquisa do laboratório. O surgimento dessa agenda de violência e criminalidade, ele ocorre no momento em que eu tinha, assim, eu, como muitos economistas da minha geração, uma preocupação grande de entender as questões de pobreza e desigualdade de renda no Brasil. E também era um período, né, início dos anos 90, que você teve um grande aumento da violência, né, da criminalidade no Brasil. E aí surgiu esse interesse de tentar entender se esses dois fenômenos poderiam estar relacionados. Então, comecei a estudar a relação entre desigualdade de renda e criminalidade. E aí fui me interessando pelo tema da criminalidade, para além só de olhar como um efeito da desigualdade, apesar de ser muito desafiador, porque hoje melhorou muito, mas você tem um problema muito grande de acesso a dados, né, para poder fazer pesquisas de qualidade nessa área, né? Mas mesmo assim, a gente achou que era muito interessante e também teve uma circunstância histórica, né? A questão de você ter, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né, no início dos anos 2000, e ainda havia muito pouca evidência para o Brasil sobre se esse tipo de política ia funcionar, no sentido de diminuir a criminalidade ou não, né? Então, eu acreditei que havia a gente, com as metodologias que a gente já tinha domínio e com uma temática que acabava sendo muito pouco explorada, né, do ponto de vista quantitativo, que valia muito a pena a gente tentar entender esse problema, que era um problema que estava ficando cada vez mais relevante no país, né? Então, por isso que a gente começou a investir mais nessa agência de violência e criminalidade, e, obviamente, entrando nisso, não teve como a gente não tentar entender o fenômeno das facções criminosas, né, que é um fenômeno que hoje, né, todo mundo fala disso no Brasil, mas talvez 10, 15 anos atrás pouca gente falava, não se sabia muito direito o que estava acontecendo. Então, entender essa dinâmica das facções criminosas, o quanto que elas conseguem operar para reduzir as taxas de homicídio, pacificando, né, as periferias das grandes cidades, é um dos temas de pesquisa nosso, né? E, por fim, eu queria destacar essa questão mais recente, que a gente começa a tentar entender os determinantes do envolvimento precoce com a violência, que é justamente tentar entender o que a gente poderia, na verdade, o que a gente pode tentar fazer do ponto de vista de política pública para evitar que os jovens, né, à medida que eles vão chegando naquela idade, 12, 13, 14, 15 anos, eles se envolvam nesse mundo aí da criminalidade, das facções, etc. Então, aí é muito mais a gente tentar entender como medidas preventivas podem fazer com que a gente consiga atenuar, no futuro próximo, esse problema. Através do Daniel, tivemos respostas também sobre quais foram os principais feitos na participação de desenhos de políticas públicas e como o LEPS se divide entre pesquisa e essa participação no debate público. Bom, ao longo do tempo, o LEPS foi buscando, né, o seu espaço no debate público e percebeu que podia atuar em 3 frentes principais, né? A primeira delas é a produção de conhecimento, né, especialmente em problemas de política pública, né, mas tentando desenvolver formas de resolver os problemas que nos provocavam, que eu chamo de até o fim, e não só produzir o conhecimento para que algum dia o problema fosse resolvido, né? E o que é isso, então? Né? Então, um exemplo, agenda de qualidade da educação infantil. Não basta diagnosticar que o problema existe, ou nem sequer criar as primeiras ferramentas que talvez permitissem endereçar o problema, né? A gente hoje está preocupado em tentar achar a solução completa para o problema, né? Naquilo que está ao nosso alcance fazer desde a universidade, né? O segundo é a informação de quadros
e a gente investe bastante na nossa equipe, né, tanto os pesquisadores que hoje estão no LEPS, quanto os parceiros, né, em criar oportunidades e dar protagonismo. E o terceiro é na disseminação de conhecimento, né, em ter estratégias de advocacy, né, defender como bandeiras as conclusões que a gente descobre na pesquisa e achar maneiras de se comunicar com gestores públicos em diferentes níveis de tomada de decisão, capacitá-los para entender os nossos resultados e tentar convencê-los a tomar decisões, né, inspiradas nas conclusões que nós mesmos tivemos nas nossas investigações. E em 2019, em março de 2019, a gente tomou uma decisão que foi bastante importante na nossa história, que foi abrir um escritório satélite do LEPS na cidade de Sobral, lá no interior do Ceará, né? E isso foi fruto da junção, né, de que a gente já fazia e faz vários projetos no Ceará, né, com a Prefeitura de Sobral, de Fortaleza, com o Estado do Ceará. Então a gente tinha, digamos, um portfólio que justificava ter uma equipe permanente no Estado, quanto o fato de que Sobral, né, hoje no Brasil, é icônica, tanto no lado educacional, por ser o nosso principal caso de sucesso em termos de construir uma política sólida e sustentável de aprendizagem, quanto porque Sobral, né, em outras duas agendas importantes do LEPS, manifestou, né, uma necessidade de ter parceiros acadêmicos para ajudá-los a resolver os seus problemas. E aí eu falo tanto da área da primeira infância, né, onde a gente ajudou a elaborar o currículo, uma estratégia avaliativa para fazer um diagnóstico das condições da primeira infância em Sobral e com eles criar uma estratégia de avanço nessa política, quanto na área de violência. Sobral, entre as cidades de médio e grande porte do Brasil, é uma das campeãs de taxa de homicídio e homicídio especialmente juvenil em Sobral. Por fim, Luiz nos contou de outras participações no debate público e um pouco do espaço que o LEPS conquistou nesse tempo. Eu acho que até é natural, né? No início a gente ainda tinha uma participação mais tímida no debate público, né? Mas a gente mesmo assim tem alguns marcos que eu considero importantes, por exemplo, na questão da política de bonificação, um trabalho que a gente fez aqui para o estado de São Paulo, né? Analisando a política de bonificação do estado de São Paulo, quando eles foram fazer toda a reformulação da política, por causa de vários problemas que tinham sido apontados, nós fomos convidados a ir lá conversar na Secretaria de Educação, colocar os pontos que nós achávamos que deveriam ser alterados da política com base nas pesquisas que a gente estava fazendo. Então, de algum modo, ali foi uma das primeiras experiências em que a gente efetivamente pegou um resultado de uma pesquisa científica nossa aqui e transformou isso em algo que mudou o desenho de uma política pública, certo? Então, esse é um marco um pouco lá atrás, né, logo no começo do LEPS, e de lá para cá, eu acho que a cada ano a gente vem conseguindo ter uma inserção maior nesse debate, nas áreas em que a gente tem mais atuação, né? Teve uma questão no passado, né, da questão da rediscussão do Fundeb, né, que é o Sistema de Financiamento da Educação Básica no Brasil, em que a gente também teve uma participação nesse debate, elaborando um texto que teve circulação, principalmente entre os agentes ali do Congresso, os assessores, os técnicos, né, que fazem elaboram, né, vamos dizer assim, os textos dos projetos de lei, né. Participamos de audiências públicas na Câmara para fazer essa discussão, né, das novas regras do Fundeb, né. Então, acho que são dois exemplos aqui. Eu mesmo tenho participado aqui também do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto, que também é uma instância de você pensar as políticas públicas educacionais no âmbito do nosso município, de rever regulamentações, etc. Então, acho que são alguns exemplos dessa participação cada vez mais ativa que a gente vem tendo aí no debate público. E eu acho que o LEPS agora, ele está num momento
em que ele já é um grupo grande, ele tem muitos parceiros, né, tanto institucionais como parceiros de pesquisa, né, e eu acho que a gente vai cada vez mais ser um ponto, vamos dizer assim, de contato, né, entre pesquisadores e parceiros de diferentes áreas, né, do conhecimento, de diferentes locais, em que a gente vai conseguir, com a nossa expertise, viabilizar que pesquisas sejam feitas, que formulação de políticas sejam feitas, que talvez sem a nossa presença também pudessem acontecer, mas tivesse uma dificuldade maior para ser levada à frente. Então, acho que é muito mais um processo de ser um facilitador desse processo da realização da ciência e da divulgação, né, dos resultados científicos para uma comunidade mais ampla. E aqui termina o primeiro episódio do Conexão Labs. Gostaria de agradecer a você que está acompanhando e que fique ligado nos próximos episódios. Teremos uma série de entrevistas de pesquisadores e parceiros que provocarão reflexões importantes e o compartilhamento de boas práticas dentro do contexto escolar. Muito obrigada e até a próxima!